Então, pessoal, nessa primeira aula do nosso módulo sobre o Kanban, nós vamos visualizar como criar os nossos quadros de tarefas. Então, para visualizar os quadros e criar novos, nós vamos acessar o menu lateral Kanban. Então, aqui nós vamos visualizar esses quadros já cadastrados anteriormente, caso tenhamos cadastrado algum quadro, e aqui nós vamos poder adicionar novos. Então, nós vamos vir em quadro Kanban em branco, vamos dar um nome para esse quadro e podemos opcionalmente informar uma descrição interna para esse quadro, com um resumo do que ele vai ser utilizado. E vamos clicar em salvar. Então, ele vai criar esse quadro e nós vamos clicar nele para que a gente possa abri-lo. Então, aqui nós vamos ter alguns botões, né, de filtros, membros, adicionar lista, listas arquivadas, tarefas arquivadas, concluídos, configurações, quadros e automações. Então, aqui nos filtros, nós podemos filtrar ali essas tarefas, né, dentro desse quadro, por participante, por tag, por contato, por título ou descrição, por prioridade, por cliente, por responsável ou por situação de vencimento. Em membros, nós podemos adicionar outros atendentes para visualizar esses quadros. Então, quando a gente cria um quadro, ele vem vinculado somente ao meu usuário da plataforma. Então, somente eu consigo visualizar esse quadro dentro da plataforma. Então, se eu preciso que outros membros da minha equipe, do meu setor, também consigam visualizar, caso seja um quadro compartilhado, eu vou vir em membros, adicionar membro e vou selecionar um usuário. Ao adicionar o usuário, se eu voltar em membros e clicar nesse usuário, nesse atendente vinculado, eu posso alterar as permissões para uma permissão normal, que vai somente visualizar o quadro e cadastrar as tarefas, né, que são os cartões, para arrastá-los ali pelas etapas, ou como administrador, no qual ele vai poder editar os quadros, ele vai poder visualizar todas as configurações ali do quadro, né, de edição desse quadro, para que ele possa também administrar essas tarefas. Adicionar lista é onde eu vou criar as etapas da minha tarefa. Então, eu tenho as etapas de em execução, finalizada, né, fazendo, ou executando. Então, eu vou ter todas essas etapas e eu vou criar essas listas em adicionar lista. Então, clico em adicionar lista e coloco o nome em execução, por exemplo. E vou clicar em adicionar. Então, cada etapa da minha tarefa, eu vou adicionar uma nova lista. Listas arquivadas, eu selecionando, se eu tiver arquivado alguma lista, ou seja, alguma etapa da tarefa, eu consigo visualizar essas arquivadas. Quando eu clico nos 3 pontinhos da minha lista, eu posso utilizar uma integração com outra plataforma, eu posso renomear, mover a lista, né, para uma outra etapa, ou arquivá-la. Então, se eu arquivar, se eu clicar em listas arquivadas, eu vou visualizar somente essa, no qual eu arquivei. Tarefas arquivadas serão os cards que eu arquivei, né? Ou seja, as tarefas que eu arquivei. Então, se eu crio uma tarefa dentro do meu Kanban, dentro do meu quadro, e eu a arquivei posteriormente, eu consigo visualizar essas tarefas arquivadas nessa opção. Eu tenho as tarefas também concluídas. Então, cheguei na última etapa ali do meu quadro, essa tarefa, eu cliquei em concluída, eu vou conseguir visualizá-la em concluídos. Em configurações, eu posso editar esse quadro e eu posso excluir esse quadro Kanban também.
E aqui em quadros eu consigo voltar para minha lista de quadros, né, para visualizar os quadros que eu tenho disponível. E automações são algumas tarefas automáticas que eu posso colocar, algumas funcionalidades automáticas que eu posso inserir dentro dos meus quadros, que nós vamos ter uma aula individual somente para essas automações, para entendermos essas automações ali futuramente. Então, para criarmos os nossos quadros, né, a gente vai seguir esse processo. Então, criamos o quadro e adicionamos as nossas listas, ou seja, as etapas da minha tarefa e os membros que vão precisar visualizar esse quadro, trabalhar nesse quadro, né, para executar essas tarefas.